Attitus Talks, conectando você ao universo Attitus. Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Attitus Talks. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Attitus Educação. Eu sou a Valesca Reichel, sou Head de Marketing da Attitus Educação e toda semana nós trazemos aqui discussões sobre temas ligados à inovação, ao empreendedorismo, à educação e tudo que faz parte do universo da Attitus. Aproveito para deixar a dica, aproveitem os últimos dias para se inscrever e estudar ainda em 2023. Não perca tempo, comece agora, aproveita o ano para iniciar os seus estudos ou então para dar continuidade para a sua formação. As inscrições estão abertas para os cursos de graduação e pós-graduação e você pode ver mais informações no nosso site www.attitus.edu.br. E hoje a nossa conversa é sobre liderança e empreendedorismo feminino. Você que está nos ouvindo, sabia que o número de empreendedoras mulheres cresceu no Brasil? Nós estamos em 7º lugar na lista de países com o maior número de mulheres à frente de negócios. E de acordo com o Sebrae, em 2019, eram 24 milhões de brasileiras empreendendo, movendo a nossa economia, gerando novos empregos. Mas será que, mesmo com esses dados tão surpreendentes e grandiosos, ser mulher, empreender, seja com um negócio próprio ou dentro da gestão de uma organização, será que isso é uma tarefa fácil? Com certeza a gente já pode responder que não é fácil, mas as nossas convidadas de hoje vão nos contar um pouquinho mais sobre essa jornada e sobre as suas trajetórias, os desafios e também o futuro do empreendedorismo e da liderança feminina. O Attitus Talks tem o prazer de receber hoje a Márcia Capelari e a Luciana Nunes. A Márcia é cientista da computação, é mestre em educação com foco em inovação e empreendedorismo no ensino híbrido e é doutora em administração. É também sócia e diretora de negócios na Semente Negócios, uma das empresas do ecossistema da Attitus. E também é professora da disciplina de Desafios do Empreendedorismo e Inovação no mestrado e no doutorado da Attitus Educação. Seja muito bem-vinda ao Attitus Talks, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo legal com a nossa convidada especial, a Lu, mais carinhosamente conhecida. Me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema e, sem dúvida, vai ser um momento e tem sido um momento de aprendizado. Ai, muito obrigada, Márcia. E a nossa outra convidada é a Luciana Nunes. Ela é engenheira civil, com especialização em gestão de projetos e MBA em gestão empresarial. Ela trabalha há quase 2 décadas na Vale, que é uma das maiores empresas mineradoras do mundo. E ali ela lidera a gerência comercial e contratos logísticos. Ela é responsável pela coordenação de projetos de negociação comercial e gestão comercial dos contratos de serviços portuários, ferroviários e de navegação fluvial. A Luciana também atuou no meio empreendedor, por alguns anos, como proprietária de uma loja franqueada e tem experiências internacionais no Paraguai, Uruguai, Peru, Argentina e também na Nova Zelândia. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Luciana. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, dividir um pouquinho dessa trajetória e incentivar aí outras mulheres a também seguirem um caminho de empreendedorismo, e liderança feminina. Perfeito! Então nós podemos, começar o nosso papo trazendo um pouco da experiência de vocês no mundo dos negócios, começando pela Luciana mesmo, que já está há um bom tempo atuando numa das empresas mais importantes do país e até podemos dizer do mundo, e que trabalha com algo ainda muito ligado ao masculino, que é a mineração. Então a nossa pergunta para ti é: quais os desafios que tu destaca nessa tua jornada para chegar até aqui e ocupando, cargos de liderança na empresa? Eu posso dizer, que os desafios são diários e constantes. A gente vê uma grande evolução aí
com todas as políticas que a gente tem de ESG, né, e diversidade, de incentivar que mulheres estejam realmente compondo aí o quadro da empresa. Hoje, na Vale, a gente tem 22% de mulheres. É muito pouco ainda, né? Quando eu entrei há 20 anos atrás, eu entrei numa empresa em que sim, era 99% masculina. Eu sou engenheira civil, né? Então sempre tive uma trajetória desde a faculdade aí, com uma convivência muito no mundo masculino, falando em termos aí de carreira, né? Porque a engenharia, basicamente, na época, eram muitos homens. Entrando na Vale, eu entrei também numa área que era basicamente comandada por homens, e também todas as pessoas, né, que trabalhavam também eram homens. Eu trabalhava na área eu era engenheira de operações na época, trabalhava numa gerência que tinha em torno de 800 pessoas, basicamente a única engenheira mulher era eu. E aí a gente tinha algumas atividades de back-office, que a gente chama, que aí sim tinha meia dúzia de mulheres mais. Mas em funções mais que exigem talvez uma qualificação melhor e possa ter um bom salário, né? A gente via que era a minoria. E a gente vê esse movimento mudar, né? Em 2019, na Vale, a gente tinha 13% de mulheres, e agora a gente já está com 22%. Então, assim, o crescimento tem sido rápido. Mas não é fácil estar num ramo que é basicamente masculino. A gente sofre em alguns momentos, a gente está numa reunião com 10 homens e uma mulher, e a mulher é interrompida constantemente. Então, o dia a dia, né, mesmo com todo o incentivo que se tem hoje, mesmo assim, continua acontecendo as dificuldades. Mas tem tido também vários movimentos dentro da empresa para incentivar que isso não aconteça, inclusive colocando os homens junto com as mulheres para incentivar de que quando eles vejam algum tipo de atitude destas, que eles mesmos se coloquem para ajudar as mulheres a ocupar o espaço que merecem, né? Muito bem colocado, né? Interessante a gente perceber. Acredito que em alguns setores mais duros, né, mais técnicos, talvez esse seja o termo, a gente perceba uma maior concentração ainda, né, dos homens, e talvez até uma predileção, vamos dizer assim, por homens nos processos de tomada de decisão, em empreendimentos maiores, né, mais voluptuosos. A minha pergunta para vocês é isso, né? Como é que vocês observam a entrada das mulheres nesses espaços? Eu queria aproveitar essa discussão, que eu me lembro que a Lu contou. A Lu tem uma história aí, tem um case, né, Lu? Vários cases, na verdade, de situações de experiência de mulheres. Eu acho que quando a gente fala que a gente está num universo difícil, que a gente vive um momento complicado, na verdade, a gente já passou dessa fase de viver um momento difícil mesmo, é quando a gente tinha que ter telefone, internet de escada para conseguir se comunicar, né, com outras pessoas. Então, hoje a gente consegue falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, e eu vejo que, embora ainda tenhamos muitos desafios como mulher no mercado, a gente já evoluiu muito. Porém, é óbvio que a gente recebe junto, a gente tem aí um grande percentual de uma carga horária ainda muito pujante no nosso dia a dia, por muitas vezes a gente trazer na nossa mochila de obrigações, né, aquela parte de que é nós que levamos as crianças pro pediatra, né, ou para pediatra, é nós que vamos, quando tem um problema na escola, a escola liga direto para a mãe, muitas vezes não liga para o telefone do pai ou da outra parte, né, da companhia, enfim,
que está fazendo parte do grupo familiar, então muitas vezes se procura diretamente o telefone da mãe. Então, isso, a sociedade tem isso no seu DNA, já está imposto de que, independente se é um horário de trabalho, se a mãe está no seu trabalho, é a mãe que vai atender essa demanda, né? E aí, esse olhar faz com que nós mesmas deixe passar. A gente deixa passar muita coisa, né? E aí, nos dando conta, eu mesma, teve um episódio da própria escola que ligou durante o dia e eu estava fora do Rio Grande do Sul, atendendo cliente, e eu recebi uma ligação da escola que o meu filho tinha caído na escola e precisava que fosse lá para acolhê-lo, né? E o meu coração quase saiu pela boca, porque num primeiro momento eu pensei, veio a culpa. E aí veio a minha mais forte inimiga que está dentro de mim, né? E falou, que tipo de mãe que você não está ali agora, nesse momento, para acolher o seu filho, né? E eu pensei rapidamente assim comigo e perguntei para a professora, né, que me ligou, vocês chegaram a ligar para o pai? Porque ele está trabalhando quase em frente à escola. Acho que é a forma mais rápida que a gente tem agora de resolver isso. E na hora eu me lembrei, mas me lembrei pelo fato de geograficamente o pai estar próximo à escola. Mas não que poderia ter ligado primeiro para a escola, e me trouxe uma série de questionamento. Por exemplo, será que eu não iria me sentir, inclusive, agredida se não ligasse para mim, né? O meu controle, por que não ligou para a mãe, ligou para o pai? Então, comecei a fazer vários questionamentos, e a partir disso veio o momento de fazer combinados com a própria escola. Nós mesmas, como profissionais, como mulher, a gente tem vários papéis, e saber o nosso papel e o nosso potencial, ele é muito importante, porque a gente foi ensinada a ter um papel de ser ali a mãe, a acolhedora, que vai dizer, vai apaziguar tudo, né? Vai trazer esse conforto, e não é verdade. A gente pode trabalhar em equipe com a nossa família, né? E ter uma rede de apoio e usufruir disso vai fazer com que a gente esteja mais feliz, e os nossos filhos, as nossas relações tenham o nosso melhor nesses momentos. E no mercado de trabalho nem se fala, porque a gente vai estar, consequentemente, já foi comprovado em muitos relatórios, o impacto que tem quando uma mulher está numa posição de liderança, quando está num cargo alto de gestão, num conselho, né? Isso já se converte muito forte em números, e as empresas acabam colhendo muitos frutos dentro da sua matriz orçamentária. Você trouxe um outro aspecto, que é a questão de, além de ser profissional feminina, né, também a questão de ser mãe, né, e como gerenciar tudo isso. Mas pode falar, Luciana. Eu quero fazer 2 links, achei ótima essa fala, né, da Márcia. Eu quero fazer 2 links. Eu passei por uma situação profissional, né, um momento de promoção. Eu moro hoje no Rio de Janeiro, e a gestora falou assim, você pode ocupar essa posição se você se mudar para Vitória. Aí eu disse assim, eu não quero me mudar para Vitória. Hoje, né, a gente tem aí toda a tecnologia e tem o avião também, né, a gente pode pegar um avião e estar e trabalhar à distância. Hoje os trabalhos são híbridos. E aí ela olhou para mim, uma mulher, né, e disse assim, tá, mas como é que tu vai fazer com a tua filha? Como é que tu vai ficar viajando? Aí eu disse, como assim? Eu não posso, então, aceitar um cargo de gestão se eu não morar na cidade? Se eu tenho filha, eu vou me organizar. E eu vou te dizer, onde eu moro hoje, eu tenho toda a rede de apoio, assim como a Márcia comentou. Se eu me mudo para uma nova cidade, cadê toda a minha rede de apoio? Aí sim, eu não poderei viajar para lugar nenhum, porque eu tenho um filho morando numa cidade que eu não tenho rede de apoio. Então, assim, esse questionamento vir de uma mulher já mostra o quanto que a gente tem ainda enraizado de que sempre as responsabilidades são sempre da mãe, né? E é outro link que eu queria fazer,
Eu acho que traz muito uma questão social mesmo. Eu, como eu disse, estou há 20 anos na Vale e, assim, mais nos primórdios, eu lembro, né, assim, os homens. Os homens jamais poderiam chegar para o chefe e dizer: estou indo levar meu filho ao médico. Era muito mal visto. Ou me atrasei porque precisei levar meu filho na escola. Preciso sair mais cedo porque tem que pegar o filho na escola. Isso era inaceitável pela sociedade, né? E eu vejo totalmente com essa transformação das mulheres entrando mais no mercado, né? Essa transformação, porque os homens passaram também a ter a oportunidade de poder levar o filho no médico, de poder ir pegar na escola. Hoje, nenhum homem fica mal visto se disser: tem que sair às 17 horas para buscar meu filho. Então, eu acho que é uma transformação cultural mesmo. A gente vinha de uma cultura onde tudo é responsabilidade da mulher, né? Em relação aos filhos, em relação ao trabalho dos homens, e a gente vê que os próprios homens também querem poder estar com os filhos. Eu vejo muitos relatos aí com a pandemia da maior convivência das famílias, né? Seja homem, seja mulher, com os filhos. Até olhando já indo para um outro viés, né? Hoje em dia os divórcios, né? Os homens também querem ficar com a guarda compartilhada com os filhos. Então, tudo isso eu acho que embasa e faz com que as mulheres possam sim vir a ocupar, né, seu espaço no mercado de trabalho, liderança, empreendedorismo. Verdade. E será que a gente consegue perceber esse movimento nas empresas também? Estão sendo realizadas ações afirmativas nesse sentido? Tem incentivos? Esse tema é abordado, é discutido em algum fórum? Ou existe algum indicador? Como é que funciona na Vale, Luciana? E como é que você enxerga isso acontecendo nas empresas? Sim, é bem nítido, né? A gente hoje com os temas aí de ESG, sustentabilidade, diversidade, a gente tem, inclusive, metas, né, de avançar o número de mulheres no quadro. Então, a gente estava com 13% de mulheres no quadro em 2019 e a nossa meta é 26% em 2025. Só que já chegamos a 22%, então provavelmente se supere a meta. E isso também, né, além de mulheres na liderança e no quadro, existem programas específicos de contratação para pessoas, assim, por exemplo, lá no S11D, lá nas nossas minas, né, onde basicamente a mão de obra é totalmente masculina, as pessoas que dirigem os caminhões fora de estrada, que estão mesmo dentro da operação. A Vale criou programas para só contratar mulheres, são treinadas, né, para ocupar funções mais operacionais também, antes ditas como masculinas, que é, por exemplo, colocar uma botina, um capacete, um uniforme e ir para o chão de fábrica mesmo, dirigir um caminhão fora de estrada, né? Um caminhão fora de estrada é um equipamento gigantesco que a pessoa que está ali parece um Playmobil do lado de tão grande que é. Então, isso, basicamente, antes era uma atividade só masculina, não tinha mulheres dentro da operação. Maquinista de trem também, puxar uma locomotiva, uma composição, tem várias maquinistas mulheres agora, e esse tipo de atividade não é uma atividade que se encontra em prateleira. Então, qualquer um que vá assumir essa função, seja homem ou seja mulher, vai ter que ter treinamentos específicos. Então, o que a Vale fez foi abrir turmas exclusivas para as mulheres, né, para ocupar essas posições. Além disso, também a gente trabalha muito com a cultura, então a gente tem reuniões onde a gente debate o tema, né? A gente teve uma diretora agora que acabou de ser promovida e a gente chamou essa diretora para contar um pouco a trajetória dela dentro da Vale e quais foram os desafios para ela chegar onde ela está. E aí ela compartilha a história, né? Então, falou desde que, assim, quando ela estava apresentando, entrou como trainee na Vale, aí às vezes ela estava apresentando o trabalho lá na frente e tinha algum comentário assim: tu sabe que ninguém está prestando atenção na tua apresentação, só na tua bunda, né? Então, assim, isso há anos atrás acontecia todo dia na empresa. E aí isso hoje, por que ela traz esse relato? Porque hoje isso dentro da empresa é inadmissível, isso é assédio sexual, né? A gente tem também
vários desligamentos por essas questões de assédio. Então, assim, tem sido um tema muito colocado, dado voz, e as consequências para quem não segue estão tendo, né? Então, a gente vê uma mudança cultural aí de uma empresa 20 anos atrás para o que é hoje em todos esses temas que dizem respeito à mulher no mercado de trabalho. Muito bacana teu relato, Luciana. E eu também quero pedir para a Márcia nos contar um pouquinho, que a Márcia também se formou na área de TI, que é uma área onde há bastante a presença masculina muito forte, ainda hoje, né? Claro que já está mudando, mas a gente ainda percebe bastante isso. E também contar um pouquinho para nós, Márcia, sobre a semente, o que a semente faz, como é que ela pode contribuir nesse sentido, o que você tem percebido em relação aos clientes e aos projetos, nessa ótica da liderança e do empreendedorismo feminino. Então, primeiro, lembrar, né, o propósito da semente é gerar prosperidade por meio da inovação dos seus projetos e, por consequência, gerar o impacto que vai trazer uma valorização para a vida, para toda a sociedade, né? Então, a gente acredita muito, eu tenho visto que as empresas têm buscado essa mudança até pelo número de contratações de programas de inovação, alinhando isso à diversidade, a trazer mais o papel, não só da mulher porque é uma mulher, mas porque possuímos competências que vão somando umas às outras. Então, é importante também a gente lembrar que aqui não é uma mulher contra homem, né? A gente está para somar competências e não só falar da mulher em termos de diversidade, mas também trazê-la no intuito de diversidade de ideias. Esses dias, numa mesa de discussão com um grupo de amigos, inclusive, eu me questionei, assim, ok, eu sou talvez uma das pessoas que mais defende o papel da mulher dentro dos ambientes de decisão, porém, se nós tivéssemos 5 mulheres numa mesa, num conselho, todas diversas de raça, de etnia, mas todas com a mesma experiência ou com a mesma condição social, isso não seria suficiente, né? Então, talvez a gente precise dar uma olhada para o formato mental, para o modelo mental, e que a diversidade, além da diversidade da mulher, de ter uma mulher no conselho, de ter mais mulheres em posição de liderança, a gente também precisa sinalizar que a gente precisa de diversidade de ideias, de resultado. Não adianta colocar uma pessoa dizendo que está batendo uma meta de diversidade, mas no momento que você vai partir, né, tu vai partir para escutá-la, para considerar um resultado, para ouvir as suas considerações em relação às suas experiências para uma mudança comportamental dentro da empresa e de resultado, aí a gente não ouve, né? Tem uma fala que o pessoal traz muito, que não adianta convidar ou levar, né, para o baile, mas não tirar para dançar. Então, é a mesma coisa, e eu vejo que muitas vezes algumas organizações acabam trazendo pessoas por uma questão de imagem, né? Então, eu preciso ter uma pessoa que vai representar a diversidade, que vai representar a inserção da mulher aqui neste comitê, neste grupo, mas de verdade, na hora da mesa mesmo, do vamos ver aí, as coisas acabam não acontecendo, né? Então, primeiro, se a gente não se posicionar em relação a isso, fica mais complexo de atingir resultados. Dentro da semente, a gente tem agora lançado recentemente um relatório de impacto que trouxe aí um viés para mais de 3.166 pessoas empreendedoras, né? Em diversos projetos, em mais de 150 cidades, a gente atuou no Brasil, né?
E esses resultados foram muito positivos quando a gente começou a traçar o impacto em relação à diversidade dos programas que a gente desenvolve. Por quê? Porque 75,8% dessas pessoas impactadas foram mulheres. E ainda dessas, né, das pessoas impactadas, a gente tem 48,2% são pessoas impactadas negras. 5,6% dos projetos que a gente tocou, eles têm uma origem de pessoas LGBTQIA+, né? E também 4,5% são pessoas que possuem algum grau ou algum item aí que corresponde à deficiência, né? Então, isso é diversidade, sim, mas a gente trouxe para cá clientes que provaram dos programas de inovação que promovem essa diversidade, incluindo as mulheres, incluindo esses dentro do seu resultado, inclusive olhando para isso no seu KPI do planejamento estratégico, os programas específicos que vão poder potencializar o empreendedorismo feminino, o empreendedorismo periférico, a inclusão, né? Então, trabalhar com todo esse processo de como aderir, como incluir as pessoas que eu estou chamando para dentro da minha organização, e isso vai promover em conjunto uma inovação. Inclusive, na Vale, a gente tem lá o Projeto Horizonte, né, Lu, que tocou aí o nosso coração quando a gente viu o resultado, que foram aí 2 anos composto por mais de 5 etapas, desenvolvendo esse bem-estar coletivo, trazendo o desenvolvimento, olhando para a sustentabilidade, aumento de emprego, aumento da renda, e aí também ampliando, impactando uma diversificação econômica, para que a gente possa aí gerar um impacto real dentro da sociedade onde a gente vive. Então, os números, eles não dizem tudo, mas eles são muito importantes quando a gente vai justificar o porquê trazer uma mulher, o porquê trazer a diversidade para dentro das organizações e para dentro da sociedade. E sem falar que a gente precisa lembrar que, como não é uma concorrência, a gente também precisa mudar esse modelo mental de que ou isso, ou a mulher entra, ou a mulher está, ou a gente é contra o homem. Ou a mulher está, ou o homem não está. Pode ser um E. A gente pode trazer o E e somar toda a diversidade que tem de experiência, de ideias, de histórias, de formações, né? E isso a gente tem olhado cada vez mais para dentro deste ecossistema que nós temos nos lugares onde está, e precisa considerar a cultura, porque a cultura vai me dar um pouco do tom e vai dizer qual é o bumbo que nós precisamos tocar a partir das competências que temos das mulheres, porque as mulheres, essas competências do século XXI, que era muito falada, né? Procura-se pessoas com a competência de resiliência, capacidade de resolver problemas, olhar sistêmico, a empatia, e isso faz parte do nosso DNA. Só que não significa que, porque faz parte do nosso DNA, a gente vai olhar para o outro como se não bastasse, né? Ou o que é uma concorrência de competência. Não é verdade. A gente soma essas competências. A gente tem a nossa capacidade e a gente está somando com outras capacidades que são masculinas. Se foi o tempo de usar terninho com ombreiras altas para a gente chegar num lugar e ter que impor que a gente tem ali um poder, que a gente pode ser ouvida. Então, a gente pode, sim, estar em qualquer lugar como mulher. Ainda existe um desafio, em especial nas áreas da ciência exata, nas áreas do STEM,
né? A Lu tá aqui, não me deixa mentir. A gente tem aí ainda uma minoria de mulheres em programas de iniciação que estão colocando produtos de inovação no mercado, uma minoria de mulheres, embora já tenha aumentado, que vão fazer as áreas mais duras da ciência exata, então produzir um produto inovador, trazer uma patente que vai aí ser registrada no mercado. Então a gente tem ainda alguns desafios em relação a isso, até por uma questão cultural, de achar que esse lugar não é nosso, porque nos falta referência para que a gente possa olhar assim, olha, quantas Lucianas existem? Quantas presidentes de empresas a gente tem que saíram de uma periferia, que saíram de um lugar, de uma carreira, que criaram essa carreira e puderam chegar até lá, né? Então, existem sim desafios, e eu acredito que o principal passo para que a gente evolua, principalmente dentro das organizações, é em relação à mulher. A mulher vai abrir espaço para toda outra diversidade que existe no mundo. No meu ponto de vista, existe isso, e é um olhar de um lugar de fala que já experimentou. E também entendo que nós, mulheres, precisamos trabalhar mais ainda a nossa parceria, em especial dentro das organizações. Se já existe uma mulher que atingiu um patamar, ela poderia pegar outra debaixo do braço, né, que tenha desejo de fazer, e contribuir para a formação desta mulher, abrindo espaço, fazendo mentorias, para que a gente consiga aí desenvolver essa trajetória dentro do mercado de trabalho com apoio, né, com apoio. E eu formo aqui, estou dizendo que eu tenho 2 homens, né, como filhos. Eu formo o caráter dos meus filhos, então eles não vão ter uma mulher para ajudá-las. Eles vão ter a parte deles. É isso aí. É uma verdadeira aula, né, que a gente teve aqui com a Márcia. Mas eu queria trazer também uma outra questão, né, para a gente conversar também e verificar a opinião de vocês sobre a mulher empreendedora também, que tem seu próprio negócio, né, que está tocando uma empresa da família ou uma empresa sua própria, né, sua ideia, colocando em prática ali, atendendo às necessidades do mercado. Como é que vocês avaliam que está o cenário para quem está iniciando o empreendimento nesse sentido, ou para as mulheres que atuam também como empreendedoras? Será que elas sofrem dessas mesmas dificuldades? Ou se vocês tiverem algum case também para contar, seria bem bacana, começando pela Luciana. Eu vou dizer que empreender não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho, inclusive, assim, que tem muitas pessoas que empreendem e nem sabem que estão fazendo, né? Qualquer tipo de negócio. Por exemplo, uma mulher que faz uma quentinha para vender. Isso é já um negócio, né? E existem meios aí de fazer com que isso realmente se torne mais profissional. Mas a gente hoje, no Brasil, o que eu vejo são muitas mulheres empreendendo no varejinho, assim, vai lá sozinha, sem apoio, e achando, né, muito, muito em linha com algo que a Márcia também comentou, que ela não pode, que ela nunca seria uma empresária, mas ela, iniciando já lá, vendendo essa quentinha, ela já está fazendo, já tá com o viés aí de empreendedora, né? Eu tive já também essa experiência, né, há uns 7, 8 anos atrás. Eu empreendi, eu abri uma loja num shopping, nunca deixei de trabalhar na Vale, né, mas eu fiz em paralelo. E ter um negócio é realmente bem desafiador, porque tu acaba olhando todas as áreas de um negócio, né? Desde recursos humanos, contas a pagar, gestão de pessoas, gestão de estoque, compras. Então, tu acaba tendo
uma diversidade de skills, né, necessários para te gerir aquele negócio. Então, assim, não é fácil, né? Os impostos são altos também, os custos, né, de manter no meu caso, era um negócio num shopping, também são altos. Então, tem que ter bastante resiliência, né? Mas eu acho que procurar, talvez, apoio, né? Existem pessoas, como a Márcia falou, né? Pessoas que já têm aí o conhecimento em poder ser, até apadrinhar, né? Dar as direções de como que aquela mulher ou homem, ou seja lá, que vende quentinha, como que ela se transforma realmente numa empreendedora mais profissional, né? As áreas de marketing, né? O marketing, a fazer com que aquele produto dela se potencialize é muito importante também para ter um bom resultado aí em um negócio. E ao mesmo tempo, né, Lu, lembrar por que as mulheres, principalmente, elas escolhem empreender e por que elas desistem de empreender. Então, primeiro, antes de eu escolher em que eu vou empreender, a gente tem a líder, a Associação de Mulheres Empreendedoras, que a Lu teve a oportunidade de conhecer também, né, Lu, no Rio Grande do Sul, que é justamente para dialogar e ter uma escola, uma plataforma, onde a gente possa falar sobre o porquê do que a gente está fazendo, e dentro dessa oportunidade a gente também percebeu que existe a oportunidade de empreender no seu próprio CNPJ, né? Eu sou empreendedora de mim, eu sou empreendedora da minha vida. O que eu escolho fazer com isso é o resultado de um caminho que eu usufruí. Eu usei todas as minhas experiências para que eu possa empreender no meu CPF. Então, eu sou uma empreendedora de si. Eu sou uma empreendedora de mim. Antes de eu empreender intraempreender ou empreender dentro da empresa de uma pessoa que me contratou para entregar um trabalho, isso é empreendedorismo. Eu estou vendendo a capacidade de entregar um resultado dentro de outra empresa. Isso é empreender. Agora, quando eu escolho abrir um CNPJ e estar liderando um empreendimento que eu quis tirar do papel uma solução e construir, tornar isso uma empresa onde eu vou contratar outras pessoas para trabalhar em prol de uma solução que eu identifiquei numa oportunidade de mercado, eu preciso de desenvolver algumas habilidades que não dá para terceirizar, e uma delas é o financeiro. Então, existe uma fala que a gente faz que é justamente isso. Assim, eu entrevistei algumas mulheres empreendedoras no mercado e muitas delas trouxeram assim, eu fali. Por quê? Primeiro que eu não conversava com pessoas que já tinham falido em outros momentos, então nem sabia que poderia ter dado estes problemas aqui, porque eu terceirizei todo o meu financeiro. E aí, quando a gente delarga, ao invés de delegar e tomar decisões com base olhando os números, interpretando o que aquilo está querendo me dizer, aí sim mora um grande problema. Porque eu estou delegando algo que é crucial e importante para a vida, para a saúde do meu negócio. Mas 49% das mulheres brasileiras que empreendem, elas empreendem porque elas precisam fazer, elas precisam trazer, elas são chefes, são donas das suas famílias, elas quem sustentam essas famílias. E 49% é bastante gente num recorte brasileiro, né? Então, isso não dá para desconsiderar. E dentro disso também, a gente tem vários cases, porque a Semente trabalha dentro de uma jornada empreendedora que criou e faz esse trabalho junto com o Sebrae, tem um projeto chamado Sebrae Delas, né? Dentro desse processo Sebrae Delas, a gente tem ali nessa jornada, nessa trilha, que a gente chama também de caminho empreendedor, as pessoas, as mulheres empreendedoras, elas trazem muito das suas expectativas, primeiro, de vida. Tanto é que no início do projeto, no início do programa, é importante, a gente precisa olhar para a vida da pessoa, para a vida dessa mulher, e também para as oportunidades e os desafios que ela tem dentro de uma jornada.
porque aí precisa de uma mentoria, a gente precisa trocar as experiências, reconhecer as nossas fragilidades para poder empreender e não necessariamente só ter sucesso com aquilo, mas também aprender com o fracasso. Porque a gente vê muito histórias, cases de sucesso, mas a gente não fala sobre as dores e muito menos sobre o nosso fracasso, sobre as coisas que a gente tentou e não deu certo. E isso iria ajudar muito mais para quem pode aprender com a pedra que eu encontrei no caminho, né? Então, dentro disso, a gente também, nesse recorte aí, olhando no âmbito nacional, a gente tem 87% de mulheres que trabalham com empreendedorismo, olhando para uma questão de CNPJ, estruturando produtos e serviços que vieram e que são criados pela sua própria observação de oportunidade do mercado. Dentro disso, existem dois cases que eu quero trazer aqui. Um saiu do Sebrae delas, que foi um programa juntamente com a Prefeitura de Porto Alegre, com a Coca-Cola FENSA, e o outro saiu da pesquisa, que muito me orgulha, porque eu também sou uma das defensoras de transformar paper em PIB, que eu acredito que é só olhando para a soma dessas questões que nós vamos conseguir transformar esse nosso país em algo mais inovador e mais transformador. Então, lá no Sebrae delas, quando a gente fez esse trabalho, a Semente mentorou, né, uma série de pessoas, mas no dia, uma série de mulheres, e no dia da formatura, estava lindo, me lembro que eu me emocionei muito. Um dos negócios foi desenvolvido por uma penitenciária, né, por uma mulher que estava na penitenciária. Ela desenvolveu um absorvente biodegradável, por ter identificado esse problema entre as mulheres que estão hoje na penitenciária. Aí também existe um desafio, porque ainda temos um grande número de mulheres que desenvolvem aí tem muitas consequências, né, por causa da má administração aí do ciclo menstrual, dessa vergonha que às vezes as meninas não têm absorvente e acabam indo para a escola sem esse suporte. Então tem uma questão cultural, né? A gente chegou ao ponto de identificar que tem muitas meninas, existiam muitas mulheres que estavam utilizando miolo de pão para se proteger aí nesse momento da menstruação, e isso vai trazer uma consequência da saúde, traz uma série de infecções que é bastante preocupante, né, para nós. Então, ela teve esse desafio, desenvolveu um absorvente, e eu me lembro que eu fiquei muito emocionada, porque tocou muito da forma que ela resolveu esse problema. Obviamente, existem algumas questões culturais, estruturais, políticas que precisam intervir nesse processo, porque como é que ela vai dar sequência para isso depois dentro do sistema penitenciário, né? E a gente precisa mudar algumas coisas de legislações, estamos trabalhando nisso. Como o Brasil, eu acredito. A outra coisa é para transformar a paper em PIB, que foi o trabalho de uma professora nossa, que passou por um projeto chamado START, juntamente com o Sebrae e a Semente realizando, e também a Líder, a Associação de Mulheres Empreendedoras, uma professora da Actus. Ela desenvolveu, junto com um time de pesquisa, um filtro que incorpora na cadeira da pessoa, do profissional, da dentista. Esse filtro, ele faz o filtro dos resíduos da água, quando existe esse trabalho ali de fazer a cirurgia, todos aqueles resíduos que saem no momento do processo cirúrgico, odontológico, ele ele vai para uma área ali de esgoto que não passou por um tratamento, e não existe hoje uma legislação brasileira que impeça isso. Então, pensa no dano, porque as pessoas acabam tomando uma água que está infectada por dejetos
por resíduos, por uma série de problemas que a gente acaba causando por não ter um filtro na cadeira de dentista. E é uma coisa básica para nós, olhando hoje, que a gente está sabendo disso. Então, ela pegou a pesquisa, desenvolveu um produto que faz o filtro acomodando na cadeira das pessoas, dos profissionais dentistas, e isso vai fazer um filtro que dá quase ainda para tomar a água antes de colocar no esgoto. Então, ela pegou uma pesquisa, transformou num negócio, hoje pode estar aí vai, né, em breve para o mercado, mas ela encontrou o quê? Uma solução. Muito bom, né? São cases que mostram que, na prática, as mulheres podem fazer muito a diferença e que é preciso abrir as portas, né? É preciso dar espaço, é preciso ouvir, quebrar os pré-conceitos que existem na sociedade para que a gente possa cada vez mais gerar uma equidade enfim, que todos possam contribuir para que a gente consiga ter um mundo cada vez melhor, mais inclusivo e mais diverso. Mas estamos chegando, então, ao final de mais um episódio do Atitudes Talks, que é o podcast da Atitudes Educação. Hoje nós conversamos sobre empreendedorismo, sobre liderança feminina, com duas craques no assunto, que são a Márcia Capelari, a sócia e diretora de negócios da Semente Negócios, também professora dos cursos de mestrado e doutorado da Atitudes Educação. Então, Márcia, já deixo aqui o nosso agradecimento, o nosso convite para que você volte mais vezes ao Atitudes Talks. Vou te deixar um minutinho aí para fazer a tua palavra final sobre esse tema para os nossos ouvintes do podcast. Quero agradecer muito a presença da Lu, agradecer também, Lu, por você compartilhar de uma forma humana, humilde, carinhosa e acolhedora toda a tua experiência, além do que você teve de todas essas conquistas, também você compartilhou momentos de dificuldades, as tuas fragilidades que me deram coragem para que eu pudesse também compartilhar as minhas. E é nesse momento que a gente constrói um ambiente seguro e uma plataforma para escalar mais competências para o mundo gerar um impacto, para nós gerarmos a diferença e deixar a nossa marca no mundo, que eu acredito que a gente esteja fazendo. E para isso, obviamente, que analisar resultados é importante, trazer o impacto disso é importante, construir inovação, tudo isso não se discute. Mas quando a gente está olhando no olho uma da outra, a gente se entende no olhar e a gente sabe que precisa abrir portas para quem está interessada em escalar isso e construir resultados de uma forma inteligente, eu acredito muito que a gente passa a ter mais tempo com a família, a gente passa a construir resultados de maior qualidade, e isso, não tenho dúvidas, que vai deixar uma marca da transformação, porque o propósito de tudo isso, sem dúvida, é melhorar a qualidade de vida, gerando um impacto, se a gente conseguir aproveitar todos os benefícios que a natureza nos trouxe, já está valendo por si só. Então, obrigada, Lu. Eu sei que você tem uma filha maravilhosa, eu sei que você tem o teu trabalho, os teus desafios, e o quanto é importante e disputada a tua agenda. Agradeço por ter escolhido passar conosco esse momento. Eu que agradeço o convite, né? Para mim sempre é muito bom compartilhar a minha história. E se eu puder, né, inspirar alguém, eu já me sinto assim realizada. Compartilhar, né, as experiências e apoiar as pessoas que precisam, eu acho que é uma característica aí que vem de berço da minha família, né? Então, estou sempre à disposição, quando vocês quiserem, podem me chamar, né? Estarei aqui sempre para dar todo esse apoio e inspirar as pessoas, né? Se for o caso. E eu queria também, né, finalizar aqui com... Vocês falaram muito em diversidade, né? A diversidade, ela não é só a mulher. A diversidade é justamente ter todos num equilíbrio, sejam homens, mulheres, trans, né, gays, todo ser humano. Quando a gente inclui todo mundo,
a gente consegue sim ter aí um mundo melhor, porque quando a gente tem dá voz a todos, né, a gente consegue, acho que suprir todas as necessidades aí do mundo, poderia-se dizer. Quando a gente tem uma liderança só com uma característica de pessoa, as formas e decisões são sempre as mesmas, né? Então, não traz aí um mundo igual. Então, acho que esse recado que eu queria deixar, né, a todos, é que a diversidade é, sim, a inclusão de todas as pessoas e seres humanos, sejam elas de qualquer cor, raça, sexo, etc. Então, essa foi a Luciana Nunes, nossa convidada super inspiradora. Muito obrigada, Luciana, novamente te agradeço pela tua participação, por aceitar nosso convite de estar aqui conosco, trocando conhecimento, né, inspirando as pessoas, os ouvintes que estão nos ouvindo. E já fica o convite para voltar outras vezes, com certeza o Atitudes Talks vai voltar a te chamar para a gente trocar mais ideias, né, e continuar construindo conhecimento e disseminando informações aí através das nossas redes. Vou aproveitar então nessa finalização para destacar novamente que estão abertas as inscrições para os cursos de graduação da Atitudes Educação, tanto no seu campus em Porto Alegre, nas suas unidades de Passo Fundo também, e também no pós-graduação com os cursos de mestrado e doutorado. Saiba mais, veja mais inscrições em www.atitudes.edu.br e não perca essa oportunidade de continuar estudando ou de iniciar o seu processo de formação ainda em 2023. Não precisa esperar até o ano que vem. E não esqueça que toda semana tem episódio novo do Atitudes Talks nas principais plataformas de áudio. E se você quiser saber mais sobre as novidades da Atitudes, também pode nos seguir nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no Facebook, no Twitter, também no LinkedIn, no TikTok. Você pode nos acompanhar por lá, também acessar o nosso site, ver as notícias e novidades de tudo que acontece aqui na Atitudes. Se gostou desse episódio, deixa a tua opinião, sugere temas, pode fazer críticas também. Nós queremos conhecer vocês, que são nossos ouvintes, e poder entregar um podcast cada vez melhor. Então deixamos um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais! Atitudes Talks, conectando você ao universo Atitudes.